meu filho, foi negado. E eu disse, então a puta vai descer aqui e vai mudar minha história. Entendeu? Hoje eu ganhei 5 milhões de dólares de mês. Sabe por quê? Que Deus honrou a puta. Tá bom? Que Deus honrou a puta. E veio falar de Jesus pra vocês. Coisa que os crentes não fazem, né? Os crentes separa, vai pro inferno. Mas esses, meu amor, vai estar lá no juízo final. Da maneira que tu julga, tu vai ter. Temos aí Andressa Urach, que afirma que os crentes só julgam e condenam e que não anunciam Cristo, não anunciam o Evangelho, e afirma ainda que a puta está pregando Jesus, está pregando o Evangelho, e que a puta, vamos dizer assim, prosperou por conta de que Deus está ao lado dela, nas ações e nas atitudes dela. É o que dá a entender pela forma que ela se comporta aí. Mas veja bem, pessoal, nem toda prosperidade vem de Deus. Se você observar a história de Jó, Jó era um homem rico, próspero, porque Deus fez com que ele prosperasse devido à sua obediência e seu temor a Deus. Porém, é permitido que o adversário vá até Jó, tire tudo de Jó, conforme conta na história. Quem quiser entender a história de Jó, vai entender pesquisando aí, tá? Então, vamos lá. Quais foram as tentações de Jó? Satanás acusou Jó de só servir a Deus por causa das bênçãos que ele recebia. Jó era próspero e feliz, tinha filhos e era respeitado por todos. Mas se ele perdesse tudo, certamente iria amaldiçoar a Deus. Jó, capítulo 1, versos 9 a 11. Então, gente, veja bem, Jó perdeu tudo e permaneceu íntegro. Só a ex-esposa dele que pediu para que ele amaldiçoasse a Deus. No entanto, ele permaneceu firme, não amaldiçoou a Deus, bendisse a Deus e ficou ali no pó e na cinza, raspando a sua ferida com o caco de telha. Então, isso prova de que Deus pode estar com você tanto na prosperidade quanto na dificuldade. E que prosperidade ou dificuldade não significa nada. E qual era o desejo de Jó? Se analisarmos o contexto, vamos perceber que Jó pedia para morrer. O seu desejo era que Deus tirasse sua vida e acabasse todo aquele sofrimento. Imagem meramente ilustrativa para mostrar aí a tentação de Jesus. Como todos conhecem a história, Jesus orou por 40 dias e 40 noites, sentiu fome e passou por uma tentação, que o diabo manda que ele transforme as pedras em pães, mas ele diz ao diabo que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. E mais à frente ele tenta Jesus falando para que ele pulasse de um lugar alto, e os anjos dessem a ordem para que assim os anjos viessem e impedisse que ele tropeçasse em pedras alguma, ou seja, impedisse que ele fosse esmagado pela queda. Porém, Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Mais à frente, na última tentação, essa é mais interessante. Essa vai mostrar que a Andressa Urach está totalmente errada se ela acha que é só Deus que dá prosperidade aos homens. O diabo leva ele para um lugar muito mais alto, né, Satanás, e fala para ele, mostra para ele todos os reinos e suas glórias, ou seja, todas as riquezas do mundo, e diz a Jesus: tudo isso é meu e te darei, se tão somente prostrares e me adorares. Mais nada, só prostrares e me adorares. E o que acontece? Jesus fala para ele: vá-te, Satanás, pois somente ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então os anjos vêm e servem Jesus. Durante o julgamento de Jesus, então Pilatos o adverte dizendo: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Então Jesus responde a ele: não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima, ou seja, por Deus. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Entendeu, pessoal? Veja bem, olha quem tem autoridade para julgar o inocente. E quem deu autoridade a esse homem, segundo o que Jesus disse? O próprio Pai, Deus. Porque Deus às vezes permite as coisas na vida da gente, sejam boas ou ruins, para ver até onde vai a nossa fé. Então, respondendo Andressa Urach, as suas obras, suas ações, suas atitudes mostram que Deus não está nas suas prosperidades, que essa prosperidade sua foi dada por uma autoridade do mal e não pela autoridade divina, não pela autoridade de Deus. Porque Deus, ele prospera o homem dentro da obediência da palavra. E quem prospera fora disso
não está prosperando em Deus, e sim no pecado. Pessoal, uma coisa é a gente querer andar no erro, outra coisa é a gente saber que está errado e não induzir as pessoas ao erro, afirmar os nossos erros, né? Confirmar, independente se mudamos nossas atitudes ou não, mas erros são erros, certo é certo. Não tem como pegar e inverter as coisas para justificar as minhas atitudes, que é o que a Andressa Urach faz. Ela quer justificar os pecados delas, os erros dela, dizendo que, usando o termo de que a pessoa está ali para julgar e condenar e não para pregar o evangelho. Não, gente. Ninguém tem o direito de julgar e muito menos de condenar. Porém, nós temos o dever de alertar as pessoas o caminho que elas estão andando para que elas se desviem do caminho do mal. Foi por isso que João Batista perdeu a cabeça, porque não negou a verdade. E sim, João Batista perdeu a cabeça justamente por causa de uma mulher que era como Andressa Urach, uma mulher libertina. Ela era uma mulher adúltera, vivia no pecado, e o que incomodava ela era o fato de João Batista pedir que eles se arrependessem dos seus erros. E para quem não conhece a história, João Batista era primo de Jesus. Ele veio na missão de preparar o caminho do Senhor. E quando ele morreu, o Senhor Jesus ficou triste. E os discípulos de João Batista passou a segui-lo. E a mulher que pediu a cabeça de João Batista era Próspera. Traduzindo, ela era uma Andressa Urach da vida, lá do passado.